A maldição do sobrado dos Valentim, a criatura oculta e o horror revelado em 30 anos de silêncio. Maria, com o coração acelerado, caminhou pela estreita calçada do sobrado dos Valentim. O sol se punha, lançando sombras longas e distorcidas que pareciam dançar na parede desgastada da casa. Desde que ela se mudará para a pequena cidade do interior do Brasil, algo não parecia certo. Os vizinhos, com olhos arredondados e sussurros abafados, eram como sombras estranhas, flutuando entre suas casas de azulejos trincados. Fui aos poucos absorvida por uma atmosfera sufocante, a murmuração constante sobre uma maldição antiga, que mais parecia um eco perdido no tempo. Um arrepio percorreu sua espinha, enquanto ela lembrou as histórias contadas em voz baixa sobre a criatura que emergia das sombras durante as tempestades, uma criatura que há décadas assombrava a família Valentim. No conforto de sua rotina, a solidão se tornava um visitante indesejado quando seu marido, sempre atrasado com os turnos noturnos, a deixava sozinha com a filha. Os dias eram longas noites atormentadas, e as paredes do sobrado pareciam se fechar cada vez mais ao redor de Maria. Estranhos ruídos, como sussurros ocultos e batidas distantes, ressoavam nos corredores vazios, e Maria começou a ver vultos quando as luzes diminuíam. O medo crescia, como um monstro debaixo da cama. Os vizinhos, em vez de oferecer ajuda, evitavam seu olhar, as fofocas sobre a maldição pairavam no ar, intensificando sua paranoia. Certa noite, uma tempestade avassaladora desabou sobre a cidade. O relâmpago iluminava o quarto, tornando a escuridão ainda mais opressora. Maria, acordando com um grito, percebeu que sua filha havia desaparecido. O desespero tomou conta dela em um instante, o coração batia descontroladamente enquanto ela chamava, correndo pela casa fria e escura. Cada sombra parecia se mexer, as paredes a cercavam, como se a casa quisesse engolir sua alma. Os vizinhos, ao ouvir seu clamor, permaneceram imóveis, com expressões de otimismo desconfortável. Às vezes é melhor não se meter, ouviu sussurrar entre os rostos amedrontados. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria sentia a angústia crescentar. A cidade, com suas ruas de paralelepípedos e casas descascadas, tornará-se um labirinto de desespero. Sem saber para onde ir, decidiu visitar o hospital abandonado, famoso por ser considerado assombrado pelas crianças locais. Ao entrar, o ar pesado e a poeira a envolviam como um manto. Enquanto explorava os corredores vazios, ecos de risadas infantis pareciam ecoar, transformando a sanidade em um fardo insuportável. Vozes sussurravam seu nome, como se quisessem puxá-la para a escuridão. A figura respeitável da cidade aparecia em sua mente como uma sombra nociva, algo mais sinistro que qualquer criatura. Pouco a pouco, o terror se intensificava. Cada crepitar das tábuas sob seus pés parecia ser um aviso. Assim, Maria percebeu que a criatura não era a única ameaça. Quando olhou pela janela e viu os olhos atentos dos vizinhos em suas casas, ficou aterrorizada. Eles não eram simples vizinhos. Eram predadores, e ela, a presa. O coração disparado e o frio na espinha indicavam que a próxima tempestade poderia devastá-la, não apenas daquelas paredes, mas de algo muito mais profundo, os segredos que poderiam custar sua vida e a de sua filha. Ela estava prestes a descobrir que o verdadeiro horror não reside nas sombras, mas nos rostos familiares que a cercavam. O tempo parecia parar, congelado pelo pânico que dominava Maria. O eco distante de risadas infantis se tornava cada vez mais ensurdecedor, misturando-se com a tempestade que ruía lá fora. As janelas do hospital abandonado tremiam, como se algo autoritário estivesse prestes a invadir aquele espaço. Mais do que os risos, era o som de sussurros ameaçadores que a estava consumindo por dentro. Ela não queria acreditar que o desespero de sua filha, preso entre as paredes do sobrado, poderia ser algo maior do que a simples e cruel maldição dos Valentim.
Cada canto do hospital parecia escondido em segredos, e as vozes faziam com que seus nervos entrassem em frangalhos. Maria sabia que precisava agir, mas seus pés estavam colados ao chão. De repente, uma figura se destacou entre as sombras. Era uma mulher com um vestido tão branco que se assemelhava a um espectro. Os olhos azuis dela queimavam intensamente à medida que se aproximava. Você procurou por ajuda, não é? A mulher falou. Sua voz ecoou suavemente pelas paredes abandonadas. Mas a ajuda que você precisa não é deste mundo. Maria ficou sem palavras, enquanto o olhar da mulher penetrava em sua alma. Eles dizem que, ao deixar o passado para trás, você pode se libertar. Mas o que você realmente está buscando é uma maldição que se arrasta a cada geração. Maria hesitou. Como essa estranha sabia de sua história? O instinto a empurrou em direção à saída, mas algo a deteve. A mulher estendeu a mão, e uma onda gelada tocou a pele de Maria. Seu filho, ele está à espera da verdade. A verdade que está enterrada dentro de você. As palavras reverberaram na escuridão, e Maria sentiu um novo arrepio. A verdade? Perguntou ela, confusa. O que você sabe sobre minha filha? Os olhos da mulher brilharam, como se um mar de memórias distantes estivesse à mostra. Se você deseja encontrá-la, você deve encarar os segredos que a cercam. O sobrado guarda mais do que você imagina. A criatura, ela pode ser a única que tem o poder de libertá-los a todos. A mulher sussurrou, antes de desaparecer na escuridão, como se nunca houvesse estado ali. Maria ficou paralisada. Predadores externos ou a criatura que a assombrava. A escolha era dela, mas cada segundo que passava era uma eternidade de dor. A tempestade lá fora se intensificava, e a sensação de que o tempo se esgotava se transformou em um verdadeiro grito de desespero. Sem mais hesitar, ela saiu do hospital, determinada a desvendar os mistérios do sobrado dos Valentim. As ruas estavam desertas, preenchidas pelo som da chuva torrencial que caía. Ela se dirigiu rapidamente para casa, sabendo que a verdade poderia estar escondida nas paredes que havia considerado seu abrigo. Mas a sensação de ser observada a acompanhava a cada passo. Ao entrar, um silêncio opressivo tomou conta do ambiente. A casa parecia pulsar, como se estivesse viva. Foi aí que ouviu risadas suaves, como se sua filha estivesse ali, bem perto. O coração disparou. Com a coragem à flor da pele, Maria seguiu as vozes, cada vez mais intensas, até que finalmente pararam, abruptamente. A sala de estar estava vazia. E, de repente, uma porta se abriu lentamente ao fundo da casa, revelando um corredor que nunca havia notado antes. Do outro lado, uma luz suave iluminava a escuridão. O coração de Maria martelava em suas têmporas, a expectativa e o medo a consumindo. Ela agarrou a maçaneta com todas as forças, sabendo que qualquer passo que desse poderia mudar não apenas seu destino, mas o de sua filha. Bateu fundo. O que estaria esperando por ela do outro lado? A resposta poderia custar suas vidas. No final, sussurrou para si mesma, não há como voltar atrás. É nesse instante que o grito de uma criança ecoou na casa, cortando a tensão como uma lâmina afiada. Maria congelou, o sangue congelado em suas veias. A luz do corredor piscou e apagou, mergulhando-a de volta na escuridão total. Maria respirou fundo, tentando acalmar o desespero que se espalhava por seu corpo como veneno. A escuridão parecia tão viva e palpável que ela podia quase sentir os olhos das sombras sobre ela. O grito que ainda ecoava em sua mente a fez lembrar de sua filha, sua voz doce e inocente agora distorcida por um terror que ela não podia compreender. Com as mãos tremendo, ela se virou para a porta entreaberta. A luz havia desaparecido, mas uma sensação de urgência a puxava em direção ao corredor. O medo de ficar parada a impulsionou, e o coração batia de forma descontrolada enquanto ela pisava cuidadosamente, como se o chão estivesse cheio de armadilhas. O corredor se estendia, escuro e sem fim, cada passo carregando o peso do desconhecido. Maria, uma voz suave, quase como um sussurro, flutuou pelo ar. Ela parou instantaneamente, seus sentidos aguçados, tentando localizar a origem daquele chamado. O timbre vulnerável lembrava sua filha.
Uma esperança reluzente atravessou seu peito, mas foi rapidamente abafada pelo medo. Engolindo em seco, ela caminhou mais uma vez, disposta a enfrentar o que quer que estivesse à sua espera. À medida que avançava, lembranças de sua infância no sobrado a assaltaram, risadas e brincadeiras misturadas à sensação de estar sob a vigilância de algo maligno. E então, à sua direita, uma porta se abriu com um rangido estridente. Uma brisa fria soprou na sua direção, como se aquela entrada não apenas abrisse um espaço, mas portais para outra dimensão. Uma luz escassa iluminou o interior, revelando uma sala decorada com objetos antigos, móveis cobertos por lençóis brancos. Mãe, a voz agora soava mais próxima. Maria não hesitou e entrou. Assim que cruzou a porta, a sala parecia ganhar vida. A luz tremeu, e os lençóis começaram a se agitar como se uma corrente de ar invisível os tocasse. O coração dela disparou de novo. Então, em um canto empoeirado, uma boneca de olhos escuros e brilhantes a encarou. Uma sensação gelada percorreu sua espinha, e a boneca abriu a boca, emitindo um riso infantil que reverberou na sala. "O que você faz aqui, Maria?" A boneca ecoou, sua voz era uma escolha entre o pueril e o macabro. A cada palavra, Maria sentiu seu sangue gelar. A criatura que a mulher do hospital mencionara, a verdade estava mais próxima do que nunca. Aqui, a linha entre o real e o sobrenatural parecia se desfazer. "Eu busco minha filha!" Ela gritou, as palavras ecoando como um choque elétrico no ar pesado. A boneca sorriu, mas a expressão era cruel, quase zombeteira. "Você pode não estar pronta para a verdade." A sala começou a se encher de risadas e sussurros, um coro de vozes infantis, parecendo vir de todos os lados. Maria afastou-se instintivamente, ainda tentando descobrir a fonte daquela presença perturbadora. Mas não havia como voltar atrás. Um olhar mais intenso para a boneca capturou a essência dela. "Estamos todos presos aqui, como você." As risadas aumentaram, e as janelas da sala começaram a balançar, fazendo com que a poeira e a umidade se erguessem como espíritos vingativos tentando se libertar. "Venha brincar!" disseram as vozes em uníssono, entremeadas com risos que retumbavam na cabeça de Maria. Ela fechou os olhos, tentando se concentrar. "Não! Onde está minha filha? O que vocês querem de mim?" O pânico a invadiu novamente, e ela começou a retroceder, mas o que estava atrás dela? Antes que pudesse pensar em uma resposta, uma sombra se moveu na escuridão além das janelas, uma forma indistinta, mas ameaçadora. Maria sentiu que o verdadeiro terror estava apenas começando. E antes que pudesse reagir, uma mão fria tocou seu ombro. "Venha", sussurrou a voz maligna, "vamos encontrar sua filha juntos." Com a respiração interrompida e os olhos arregalados, ela se virou para encarar a verdadeira essência da força que a cercava, e o que encontrou desafiou toda a lógica do que conhecia. O que se aproximava tinha a aparência de uma criança, mas havia algo muito mais profundo e obscuro por trás daquele rosto. E, pela primeira vez, Maria soube que a linha entre a vida e a morte estava prestes a se romper. "O que você realmente quer?" A dúvida e o medo transbordaram em sua voz, esperando que a responder não fosse a última coisa que ela fizesse. Maria ficou paralisada, encarando os olhos escuros que brilhavam com uma intensidade inquietante. A criatura, que antes parecia uma criança, agora exibia um sorriso que não era de inocência, mas de um prazer macabro. A atmosfera ao redor tornou-se insuportavelmente pesada, como se a própria casa estivesse respirando, puxando o ar de seus pulmões. "Eu quero apenas ajudar", a criança sussurrou, desviando o olhar para a boneca, que permanecia em pé, pulsando com uma energia sinistra. "Você está tão perto de saber, tão perto." Sua filha também queria ajudar. "Ela está aqui, Maria. Perdida como você." As palavras da criatura trouxeram um frio penetrante. Maria deu um passo para trás, o corpo tremendo, sentindo como se o chão pudesse se abrir sob seus pés a qualquer momento. "Onde está minha filha?" A pergunta saiu quase como um lamento. A casa pareceu escutar, os ecos ressoando mais fortes. As risadas infantis que coroaram a sala agora tinham um tom de escárnio,
como se divertissem com seu desespero. A boneca girou a cabeça lentamente, seus olhos escondiam um conhecimento que Maria não queria entender. Você deveria saber que os segredos não se escondem por muito tempo. A verdade pode queimar, sussurrou a boneca com um timbre que misturava o doce e o afiado. Analisando o ambiente, cada item na sala, os móveis empoeirados, os quadros embaçados, parecia observar Maria, como se estivessem aguardando o desfecho de uma trama antiga. Um barulho atrás dela a fez-se virar, cheia de expectativa, mas o que encontrou a fez murchar. A sombra que antes se contorcia na escuridão havia tomado forma. Um homem, ou o que parecia ser um homem, avançava para ela. Sua pele era pálida, quase translúcida, e os olhos vazios a fixavam com uma sede insaciável. O próprio espaço ao redor dele parecia se distorcer, o ar oprimido se tornando difícil de respirar. Maria sentiu como se sua sanidade estivesse escorregando pelas bordas. Quem é você? A voz dela saiu em um tremor baixo. Naquele momento, a realidade pareceu desmoronar ainda mais. Ele se inclinou para mais perto, um sorriso torto dançando nos lábios. Sou apenas um eco do que você teme, disse ele, e uma risada fria se misturou às vozes das crianças. E os que se perdem aqui nunca retornam. Sua filha é uma delas. Mas você ainda tem uma chance. Um pacto pode ser estabelecido. As palavras ecoaram dentro da mente de Maria como se fossem um chamado para o inominável. Um pacto. Era isso que aquela casa exigia? O medo a envolvia como uma névoa espessa, mas a necessidade de encontrar sua filha acendeu uma centelha de esperança. Eu não vou fazer um pacto com você! Bradou, sua determinação surgindo do fundo de sua alma. Mas as vozes infantis a rodearam, incitando dúvidas, sussurrando promessas. Ela queria acreditar que havia uma saída, uma forma de salvar a si mesma e a sua filha. Mas sua filha, ela pode vir com você. O que prefere? O desespero ou a verdade? A criatura tudo sabia, e Maria podia sentir suas garras se aproximando, prontas para agarrar o que restava de sua liberdade. Naquele instante, uma luz pulsante surgiu de uma das janelas, quase como uma resposta para seu grito interno. Era uma luz que prometia a verdade que ela tanto buscava. Mas também emanava um cheiro de queimado, como se algo estivesse prestes a se consumir. Maria hesitou, atormentada pela escolha, seguir a luz ou permanecer presa nas trevas e nos ecos daquelas vozes infernais. Escolha rápido, sussurrou a boneca, o sorriso ampliado, revelando dentes que não deveriam existir em um brinquedo. Ela pode se esvair para sempre. Você tem 30 anos de silêncio para quebrar com o coração disparado. Maria sentiu o tempo se esticar. Cada segundo parecia uma eternidade, e a dúvida pulverizava suas forças. O que ela realmente estava disposta a sacrificar para ter sua filha de volta? Uma escolha a aguardava. E ela logo descobriria que a verdadeira maldição do sobrado não era somente as vozes que o habitavam, mas o que sua decisão poderia desencadear. Maria respirou fundo, tentando clarear os pensamentos em meio à tormenta que fazia seu estômago revirar. O ar na sala parecia se tornar mais denso, como se a casa estivesse pronta para implodir sob o peso de seu mistério. O sorriso da boneca continuava a assediá-la, enquanto a luz pulsante da janela lançava sombras enigmáticas, criando contornos que dançavam nas paredes com uma frenesi quase hipnótica. Eu não posso escolher! Maria exclamou, a voz embargada pela ansiedade que a consumia. O eco da sua frase se perdeu no riso das crianças, que soava cada vez mais como um coro de almas perdidas. O homem pálido deu um passo à frente, a presença dele se tornando uma sombra na sua visão. Escolher é um fardo da liberdade. O que você sente agora é a escravidão do seu medo, Maria. Lembre-se, ele pausou, o olhar vazio se fixando nela, como se tentasse penetrar nos recantos mais profundos de sua alma. A verdade queima, mas também ilumina. Você se atreve a ver? A luz na janela exibia chamas que dançavam, convidativas e perigosas. Maria estava em um dilema. A luz poderia ser a resposta que tanto desejava, mas também apresentava um risco que ela não podia ignorar. O que mais estava em jogo se, de fato, a revelação se concretizasse? A imagem de sua filha flashou em sua mente,
e a saudade misturada ao desespero quase a derrubou. Você não pode ter esta escolha sem um preço, continuou a figura sombria. Os pactos não são palavras ditas ao vento. Eles exigem um sacrifício. O que você está disposta a dar? Com o coração batendo forte, Maria percebeu que não tinha certeza de quanto estava pronta para perder. O pensamento de sua filha, presa entre ser e não ser, era um tormento, mas e se o que quer que estivesse por trás daquela luz necessitasse de mais do que ela estava disposta a oferecer? O que aquele homem significava, além do que já era evidente? Ele era um emissário de um destino inescapável que a casa lhe impunha. É isso que você quer? Que eu escolha sacrificar algo de mim. O que a casa alimenta? A voz de Maria se tornava um grito em sua própria mente, ressoando dentro daquelas paredes implacáveis, que pareciam absorver toda a sua angústia. Você só saberá o que realmente perderá quando olhar para a verdade. O que você protegeria ao custo de sua própria alma? A resposta pode ser mais dolorosa do que imaginar. O homem inclinou-se, como se encorajasse a revelação que ela precisava. Citando, ao fundo, a cacofonia de risos de crianças e sussurros de segredos há muito tempo guardados, Maria viu tudo se entrelaçar. Os ecos se misturavam, formando uma melodia de desespero. Se ela continuasse a hesitar, as vozes estavam prestes a se tornarem uma tempestade, arrastando-a para um abismo de esquecimento. As paredes tremiam à medida que os gritos e risadas aumentavam. O homem pálido estendeu a mão, e um frio cortante a envolveu. A escolha é sua, Maria. Não tenha medo. Todos têm seu preço. Agora, a luz ou a escuridão? Num instante paralisante, a luz da janela pareceu intensificar-se, quase como um grito de socorro. Mas, de repente, o chão sob seus pés ruiu, como se a casa não suportasse mais a pressão do que estava prestes a acontecer. A essência daquele ser maligno parecia se manifestar, coletando as sombras ao redor, e uma sensação de desespero indescritível tomou conta de Maria. Maria se viu sugada para dentro daquele espaço sagrado do sobrenatural, seus pés não tocando mais o chão, perdida entre a escolha entre a luz e a escuridão. Um vórtice de memórias e promessas se formou diante de seus olhos. E então, a visão, sua filha, entre as sombras, estendendo a mão. O que você escolherá, Maria? Ecoou a boneca, a expressão dela um misto de diversão e crueldade. A escolha se tornava cada vez mais clara, mas também ainda mais aterradora. E no último segundo, a verdade mais obscura estava prestes a ser revelada. O que realmente espera por ela se decidir seguir a luz? O que terá que enfrentar se ceder às trevas? O pulsar da casa parecia um coração, batendo com expectativa. Ela estava prestes a descobrir. O que aconteceu a seguir era uma explosão de luz e escuridão, como se as duas forças se entrelaçassem em um doce e mortal abraço. Maria flutuava, incapaz de discernir onde terminava seu corpo e onde começava aquele fluxo sobrenatural. O frio que a envolvia era quase familiar, um sussurro de medos antigos que nunca haviam deixado seu peito. E então, uma voz doce e angustiante rompeu o silêncio. Mãe. Era a voz de sua filha. A imagem daquela garotinha sorridente a perseguia como um fantasma, chamando-a de volta para a realidade. Por favor, vem. O pedido parecia verdadeiro, desprovido de qualquer manipulação, mas a luz ao seu redor pulsava de maneira estranha, como se a advertisse de um perigo invisível. Maria sentiu o peito apertar. Ela poderia seguir a luz, mas o que isso significaria? Sacrificar sua própria essência? As palavras do homem ainda ressoavam em sua mente, inconfundíveis e implacáveis. A verdade queima, mas também ilumina. Com um movimento involuntário, Maria começou a se mover em direção à fonte resplandecente, seu coração batendo cada vez mais rápido. Os risos aumentaram, transformando-se em gritos, um eco que se intensificava. A casa parecia estar viva, as paredes respiravam, os pisos rangiam como se carregassem a dor de décadas de segredos. O riso se tornará um lamento, e o lamento, um grito. Fora da luz, uma sombra se contorcia, desafiando a própria lógica da realidade. A boneca, agora com olhos flamejantes, pareceu sorrir ainda mais, alimentando-se da angústia que transbordava de Maria. Escolha! A boneca anunciou, suas cordas se tornando cada vez mais sonoras.
Maria hesitou. Qual seria o custo de seguir em frente? O que estava prestes a sacrificar? Era uma pergunta que compostos ecoava em sua mente como um lamento gentil, mas firme. Um segundo parecia uma eternidade, a serenidade do terror envolvendo-a, e a sua escolha se fazia indispensável. Então, em um ato quase instintivo, Maria se virou para a escuridão. As sombras pareciam se agitar, como se tentassem atraí-la para seu seio envolvente. Essa decisão foi instantânea e, ao mesmo tempo, aterradora. Uma palavra cruzou seus lábios sem que ela percebesse: mande um aviso. Como uma onda pesada, a escuridão veio ao seu encontro, preenchendo seu ser como se quisesse consumi-la. Ela sentiu a casa tremer, como se a própria estrutura estivesse dividida entre sua ira e seu desejo de se proteger. O homem pálido observava tudo com um sorriso sombrio, suprimido pela ansiedade que crescia ao redor. Do fundo da escuridão, Maria viu algo mudar: figuras, sombras de crianças dançando e rindo, mas sem alegria. Seus rostos estavam distorcidos, mostrando desespero e dor. Eram os ecos dos que já haviam estado ali, presos na mesma teia que Maria lutava para escapar. Cada som lembrava ela de que havia um custo, não importava a escolha feita. Você perdeu a escolha, Maria! Gritou o homem, sua voz agora uma tempestade, e a pressão ao seu redor aumentou. Uma explosão de luz quase a desintegrou, e a casa gemeu como se estivesse implorando. A presença que a cercava se tornava cada vez mais opressora. Não! Não! Maria gritou, a voz entorpecida pelo pânico. Ela percebeu que a luz e a escuridão não eram apenas opostas, mas também interdependentes. Somente um sacrifício real poderia trazer a libertação que ela tanto desejava. O que estava disposta a perder? Escolha, Maria. As vozes se tornaram um único coro de desespero. Eu posso salvá-la. Posso salvar minha filha. Maria gritou, lembrando-se da face angelical da criança que agora parecia distante. E enquanto a realidade ao seu redor começava a desmoronar, uma pergunta ecoou em sua mente: o que eu realmente teria que sacrificar para recuperar o que perdi? Neste momento caótico, a casa começou a se desfarelar ao seu redor. A luz e a escuridão lutavam para prevalecer e, no olho daquela tormenta sobrenatural, Maria percebeu que a verdade também poderia ser uma armadilha. O que ela descobriria se tornasse um com as sombras? Seria capaz de encarar a verdade, mesmo que esta custasse tudo o que lhe restava? A única certeza era a pergunta latente em sua mente, pulsando como um coração: até onde você iria por amor? E aqueles risos distantes, agora se transformando em gritos agonizantes, pareciam pressagiar que o verdadeiro terror estava prestes a começar. O caos se desenrolava em torno de Maria como uma tempestade furiosa, um turbilhão de luz e trevas que se entrelaçavam com uma intensidade insuportável. Ela se sentia como um pássaro aprisionado em uma gaiola de som e cor, tentando entender o que estava em jogo ali. O riso distorcido das crianças ecoava em sua mente, uma canção de ninar desgastada que mexia com suas memórias mais profundas, trazendo à tona imagens de felicidade e dor. Por que você não vem, mãe? A voz de sua filha soava mais longe agora, quase como se estivesse presa em um eco interminável. Maria podia sentir a presença de sua filha perto, mas a distância aumentava como um abismo. Sua decisão estava pesando, e ela sabia que cada segundo contava. A casa parecia estar em agonia, cada viga, cada piso emanando um gemido triste. As paredes inchavam e contraíam, absorvendo suas emoções, como se fossem um reflexo da própria alma de Maria. O homem pálido a observava, seus olhos vazios refletindo uma expectativa sombria, enquanto a boneca, agora transformada em uma criatura grotesca, dançava em um lento requebrado, com um sorriso macabro estampado em sua face. Você deve decidir, Maria. O amor tem seu preço, sussurrou o homem, como uma serpente que tenta seduzir sua presa. A voz era suave, mas carregava um veneno que corroía a sanidade. Lágrimas escorriam pelo rosto de Maria ao saber que qualquer movimento agora poderia acionar uma tragédia irreparável. Mas como poderia ficar parada? A imagem de sua filha novamente surgiu, uma lembrança vívida de risadas e promessas, contradizendo o caos ao seu redor. Eu não posso deixar você aqui, ela sussurrou, tentando encontrar um caminho,
Qualquer caminho. Então, um estalo brilhou no ar, e Maria se lembrou das coisas que havia deixado para trás. Memórias que não floresciam mais, as quais se tornaram como sombras sem corpo. Manchas de sangue em suas mãos imaginárias. O preço do amor se tornava cada vez mais claro. E a decisão de se unir à escuridão se tornava mais tentadora. Eu vou me sacrificar. Eu renuncio a tudo. Gritou, como se suas palavras transmitissem a intensidade de sua dor. E ao fazê-lo, o peso da decisão encheu a sala. As vozes das crianças se tornaram um grito ensurdecedor, e a atmosfera vibrava com uma energia maligna. A boneca deu um salto, seus olhos ardendo com um ódio insaciável. Você acha que pode escapar? O homem se aproximou, cada passo seu sendo uma promessa de sofrimento. Nada se vai sem um preço. Você apenas começou a entender. Suas palavras eram um sopro gélido, ameaçando consumir a coragem de Maria. Ela, tomada por um impulso primitivo, avançou em direção ao homem, o desespero alimentando sua fúria. Mas antes que pudesse qualquer coisa, uma sombra emergiu das paredes, como um dragão de pesadelos, capturando Maria em seu abraço sufocante. O espaço começou a desmoronar, e Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés, como se a casa estivesse pronta para devorá-la. No fundo da escuridão, descobriremos quem você realmente é, Maria. O homem riu, uma brincadeira tortuosa que reverberou pelo salão em colapso. A luz e a escuridão tornaram-se indistinguíveis, um turbilhão de eventos a envolveu, levando-a para um abismo sem fim. Enquanto sua sanidade começava a escorregar entre seus dedos, Maria se lembrou de um único pensamento: o que é necessário para salvá-la? Uma escuridão profunda parecia sussurrar do além, disposta a responder, mas a que custo? Então, um brilho no fundo a fez hesitar. Uma imagem familiar surgiu, e uma nova maravilha e expectativa elevaram seu espírito cansado. A luz, destacando-se em meio à escuridão, poderia ser uma promessa de salvação ou, talvez, o último sopro de uma ilusão cruel. O que aguardava nas sombras? O único caminho a seguir se mostrava como um labirinto de dor e revelações, enquanto Maria se perguntava se conseguiria resistir à tentadora voz que sussurrava de forma sedutora em seu ser. Até onde você irá para salvar sua filha? A pergunta reverberou em seu interior, e enquanto o abismo abaixo a chamava, Maria percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Maria sentiu o chão se desfazer sob seus pés, como um tapete puxado de uma sala de estar em uma tarde ensolarada. A luz, que antes parecia uma promessa, agora girava em espirais caóticas, distorcendo sua visão, e enquanto caía, o desespero lavava-a como uma onda voraz. O eco das vozes infantis aumentava ao se aproximar do abismo. Mãe, ajuda! A súplica de sua filha ecoava com uma intensidade sufocante, e mesmo em meio ao terror, seu coração pulsava forte, batendo em um ritmo desesperado. No instante em que Maria tocou o fundo, um impacto não físico a atingiu, como se a própria escuridão a envolvesse, explorando suas inseguranças e medos mais profundos. Ela se viu em um corredor mal iluminado, com as paredes cobertas de molduras quebradas. Cada quadro retratava uma versão de sua história: risos, brigas, os momentos que a moldaram. Todos seriam pisoteados ao longo do caminho. Um arrepio percorria sua espinha, fazendo-a perceber que essas lembranças podiam muito bem ser um veneno. Como você se atreve a voltar? Uma voz que parecia vir de cada canto fez Maria parar. Era um murmúrio persistente, uma combinação de sua filha criança e de todas as mães que se perderam. Você ainda tem o poder de escolher. Mas lembre-se, escolhas são prisões quando não se sabe o que se deseja. Infelizmente, ela sabia o que desejava, e essa certeza pesava em suas costas como uma âncora. Um arrebatamento contínuo e torturante estava prestes a envolvê-la novamente. O homem com o olhar vazio e a boneca grotesca agora estavam a poucos passos dela. A risada da boneca soava quase como um canto de sereia. Maria sentiu o chão tremendo, como se estivesse prestes a ser engolida novamente. Venha, venha. Não será tão ruim assim, o homem disse, com uma voz carregada de uma doçura ácida. Muitas mães já se ofereceram em sussurros iguais ao seu. A dor pode ser uma porta e o amor, uma corrente.
Sua expressão se contorcia, revelando um sorriso grotesco enquanto gesticulava como se cada movimento fizesse o mundo girar ao seu redor. Maria lutou para não se desmoronar sob aquele peso. As memórias de sua filha renasciam e, com elas, um impulso primitivo: salvar. Ela não queria ser mais uma na longa lista de mães que cederam. Eu não vou deixar você levar minha filha. A bravura saiu de seu peito, como um grito de guerra. No entanto, a casa não a ouvia. As paredes começaram a se contrair, fechando-se ao seu redor, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Isto é prova de que não está realmente disposta a lutar, Maria. O homem sussurrou, e a boneca fez um movimento abrupto, como se estivesse dançando entre a vida e a morte de Maria. No fundo da sala, ao lado dos quadros quebrados, uma porta antiga se destacou das trevas. Maria percebeu que poderia ser o caminho para a liberdade, mas também poderia ser uma armadilha, um eco de todas as suas fraquezas. Foi nesse momento que tudo começou a se intensificar. Olhando para aquela porta, ela percebeu que suas opções se esgotavam. O que você escolhe, Maria? A voz do homem agora era um canto chantagista, um canto que reverberava em cada canto da casa. Maria respirou fundo, seu coração palpitava, os ecos das lembranças a cercavam como fantasmas famintos. Medo e determinação colidiam dentro dela. E quando sua mão se estendeu para a maçaneta da porta, o barulho de risadas infantis se transformou em um coro brutal, um rugido maligno que reverberou em todo o casarão, como se todas as suas falhas quisessem agarrá-la. Se você abrir essa porta, aprenderá que o amor verdadeiro tem um preço muito maior. O que havia além daquela porta que pulsava como um coração batendo, aguardando que ela tomasse a decisão final? E o que realmente significava amor para Maria? Maria hesitou no momento em que sua mão tocou a maçaneta fria e desgastada. O rugido que ecoou ao seu redor parecia prometer não apenas dor, mas também revelações que poderiam quebrar sua essência. O lugar estava repleto de memórias que não eram apenas suas, mas de todas as mães que foram engolidas pelo mesmo terror. E essa casa, com suas sombras engorduradas e retratos que pareciam olhar diretamente em sua alma, ameaçava engoli-la também. De repente, ela ouviu um sussurro doce e familiar. Mãe, eu estou aqui, por favor, venha. Era a voz de sua filha, leve como a brisa, mas misturada a um lamento profundo. Maria fechou os olhos, tentando conectar-se com aquela pequena menina perdida. Sentia que o amor a puxava como um ímã, mas a dúvida dançava em seu estômago. Não acredite nela! A voz do homem cortou o ar como uma faca, deixando Maria em choque. Ela é uma ilusão, um eco do que você mais precisa, mas também do que você mais teme. Você mesmo a afastou, e agora quer trazer de volta o que já não existe? O peso das palavras dela a desestabilizava, e a ideia de abrir a porta se transformou em uma batalha interna. Seria esse o preço do amor? Seria essa a verdadeira essência de ser mãe, abrir mão de si mesma por um eco, uma sombra da felicidade passada? As risadas infantis se intensificaram, agora acompanhadas de gritos distorcidos. Aquela casa parecida com uma monstruosidade que se alimentava do desespero, ensaiava uma dança macabra. Maria respirou, seu peito subindo e descendo rapidamente, enquanto a urgência crescia. Um impulso a fez girar a maçaneta. Ela abriu a porta e, além dela, havia um vazio que a chamava. Entre, Maria, tudo o que você ama está aqui. O ambiente virou um turbilhão de luzes e sombras. No instante seguinte, ela se viu de volta ao lugar onde tudo começou, a sala de estar da sua casa, mas não era como lembrava. Os móveis estavam cobertos por uma neblina cinza, como se o tempo tivesse sido paralisado. No sofá, uma boneca antiga a observava com olhos vivos, e em seu colo, a imagem de sua filha sentada, sorrindo com um brilho doentio. Mãe, vem brincar comigo. A criança disse, estendendo as mãos. Maria sentiu como se seu coração fosse estilhaçado em 1.000.000 de pedaços. Não! Isso não é real! Ela gritou, enquanto a imagem começava a se fragmentar em risos que se tornavam choros, e em vez da sua filha, surgiam rostos de outras mães perdidas, cada uma olhando com a mesma expressão de desespero. Você fez sua escolha, Maria. Agora, você é uma de nós. O murmúrio coletivo se tornou um coro de imitações, ecoando pela sala.
Ela tentou fechar os olhos, mas os rostos de mães esquecidas preencheram seu pensamento, suas histórias entrelaçadas nas paredes daquilo que um dia fora seu lar. Maria estava presa, cercada por fantasmas de sua própria criação. Você pode sempre voltar atrás. O homem reapareceu ao fundo, bem atrás da boneca que agora parecia um monstro. Basta aceitar a dor. O amor verdadeiro sempre traz consigo um preço. O que você está disposta a perder, Maria? Quando a realidade começou a se desfazer como um papel queimando na fogueira, ela percebeu que a saída estava se tornando cada vez mais distante. O que poderia fazer, além de gritar? Mas antes que pudesse se decidir, uma nova porta se formou diante dela, pulsante e escura, como a entrada do próprio inferno. Maria sentiu uma onda de pânico arrastá-la, e a pergunta que não queria fazer formou-se em sua mente. E se abrir esta porta significar perder tudo de vez? Enquanto a casa ao seu redor se despedaçava, uma voz familiar a invadiu. Mãe, eu estou aqui, ajuda-me. O que faria ela agora? O que havia do outro lado da última porta? A última porta se abriu com um rangido agudo, e Maria sentiu a brisa fria do desconhecido invadir seu corpo. Uma luz intensa e pulsante a empurrou para dentro, como se a vida estivesse sendo sapada durante um rituais distante. Ela não sabia o que encontrar ali, mas a voz da filha a chamando era um eco que ressoava com força em seu coração. Estou chegando, meu amor, gritou, com uma determinação que a surpreendeu. Enquanto cruzava o limiar, o mundo à sua volta começou a se desintegrar, como se a casa estivesse tomando fôlego, prestes a se desmoronar. Ela não conseguia distinguir o que era real e o que era ilusão, mas a presença dela, sua pequena filha, era tudo o que importava. A luz ofuscante começou a se dissipar, revelando um cenário que parecia familiar, mas também distorcido. O ambiente estava repleto de memórias, risadas, gritos, e o calor das recordações dançavam como fumos pesados. Maria, a voz de sua filha ecoou novamente, mais perto desta vez. A busca por sua filha se tornava uma corrida alucinatória, cada lágrima derramada por amor a fazia correr mais rápido. Mãe, por favor, eu estou aqui. Soava tão perto, mas também tão distante. Em um momento de clareza, a imagem da boneca grotesca se materializou diante dela. Você é uma das escolhas, Maria. O amor que traz dor, ou a dor que traz liberdade. Escolha. O dilema consumia. A boneca, agora um monstro deformado, dançava em uma poça de luz e sombras, enquanto a voz da criança se tornava mais fraca. Maria percebeu que precisava confrontar a verdade da casa. A presença que a aprisionava não era apenas um espírito maligno, mas uma parte dela mesma. Você é o passado, a dor e o amor? Ela perguntou, novamente posicionando-se como sendo a mãe forte que sempre foi. A boneca sorriu, e a imagem de uma criança se refletiu nas sombras ao redor dela. Uma menina, semelhante à sua própria filha, de olhos expressivos e um rostinho sorridente. Escolha, Maria. O que é mais importante? Os ecos de mães perdidas a cercavam, seus lamentos repletos de desespero. Tomando a decisão mais difícil da vida, Maria respirou fundo. Não há amor que valha o custo da dor, muito menos a dor da mente. A casa tremeu à resposta. As paredes pareciam ouvir sua determinação. Ela entendeu que a única maneira de salvar sua filha era enfrentar os próprios medos e os fantasmas que habitavam a casa, não com raiva ou força, mas com amor e perdão. Eu perdoo, e deixo ir, ela gritou, sentindo um peso se desvanecer de seus ombros. As risadas se transformaram em choros à medida que a casa começava a desmoronar. Lembranças de dor, perdas e arrependimentos começaram a ser absorvidas pela escuridão. Maria, quase no estado de êxtase, finalmente viu sua filha entre as sombras, com as mãozinhas estendidas em sua direção. Mãe, seu grito era agora puro e verdadeiro, e Maria correu, atravessando o abismo. Ao alcançá-la, um calor envolveu as duas. Um círculo sagrado de luz formou-se em torno delas, as sombras se dissipando para revelar um novo lar, um lugar onde as memórias seriam celebradas, mas onde a dor não teria mais controle. A boneca gritou, sua forma se zigue-zagueando entre a realidade e a ficção, mas não conseguia mais segurá-las.
O que antes havia separado as duas agora as unia em um laço sagrado e poderosíssimo. Refletindo a luz e cercadas por risos, Maria e a filha correram juntas para fora daquele labirinto aterrorizante. A casa ruía atrás delas, levado por suas próprias maldições, os ecos de vozes lamentando pela última vez. Quando finalmente atravessaram o limite da casa, o sol começou a brilhar intensamente. Maria e sua filha estavam livres. As memórias permaneciam, mas agora eram poderosas, transformadas em notas de esperança e renovação. Você sempre será meu amor, Maria declarou, envolvendo a pequena em um abraço apertado, lágrimas de alegria e alívio escorrendo pelo rosto. Com um passo à frente, a cidade a chamava de volta, um novo começo estendendo-se diante delas. Agora, aliviada, Maria sabia que ultrapassara um abismo e voltou mais forte, pronta para enfrentar o mundo, envolta em um amor que a libertara. Mais, para aqueles que estão ouvindo essa história, lembrem-se, o verdadeiro horror não era a casa, mas as sombras que cada um carrega dentro de si. Não perca a chance de encarar suas verdades. E se você, assim como Maria, deseja escapar das sombras do seu próprio passado, precisa agir agora. Inscreva-se imediatamente no canal para não ficar de fora das próximas histórias exclusivas que vão estar à altura do terror que você ama. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Isso é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos emocionantes. Comente suas reações e teorias sobre esse final. O que você faria no lugar de Maria? E não esqueça de compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão apoteótica. Este é o momento de mostrar seu apoio, e só verdadeiros fãs de terror sabem a importância de agir.